Você já percebeu que muitas histórias de fantasia usam elementos que estão na própria Bíblia? Na série Shadowhunters, os anjos e os Nephilims, como assim são chamados, são fundamentais para a trama. Mas será que esses seres parecem da mesma forma na Bíblia? Hoje a gente vai comparar os anjos bíblicos com a história de Shadowhunters e também entender grandes diferenças entre os Nephilims da Bíblia e os Nephilims da série. Então, pessoal, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, pessoal. Então é isso, vamos pro vídeo. Eu fiz um vídeo recentemente falando justamente sobre os anjos, só que dessa vez foram os anjos de Supernatural, mas desta vez, agora é a vez de Shadowhunters, uma série que eu gosto demais dela, acho ela uma série muito boa. Eu acho que também merecia a gente trazer um vídeo também falando sobre isso, porque contém muitos elementos bíblicos, que é interessante a gente analisar. Anjos na Bíblia. Na Bíblia, os anjos não são super-heróis, nem semideuses, como a gente vê em muitas outras produções. Eles são mensageiros de Deus, e essa é a tradução literal para a palavra anjo. Eles cumprem ordens divinas, lutam contra demônios, transmitem mensagens e protegem o povo, que é justamente o povo de Deus. A Bíblia mostra a hierarquia clara. Temos arcanjos, temos também outros mensageiros, além de outras classes de anjos e também muitas outras que vão além da imaginação das escrituras, né, gente? Porque são tantas e tantas, né? Como também a gente tem os querubins, tem também os serafins e também tem outros. Mas também tem outros, gente, tem muitos outros, sabe? Tem muitos mesmo, você não tem noção. Então, por isso, uma outra coisa importante é justamente o próprio Jesus disse que os anjos não se cansam e não têm descendentes humanos, né? Por exemplo, como a gente vê em algumas produções que às vezes tem descendentes humanos, mas esse não. Para quem quiser encontrar melhor sobre isso, está em Mateus 22:30. Ou seja, eles não criam novas raças e nem se misturam com a humanidade. Eles são apenas puramente servos de Deus. Anjos em Shadowhunters. Já em Shadowhunters, a coisa é bem diferente. A gente nota alguns traços parecidos, mas ao mesmo tempo um pouco diferentes. O que, claro, é entendível. Aqui os anjos são retratados quase como algo mitológico, que dão poderes e criam linhagens especiais. O mais importante é o anjo Raziel, que aparece como uma grande irresponsável, pela criação dos caçadores das sombras. Segundo a série, Raziel misturou o próprio sangue com os dos humanos através do cálice mortal, dando origem aos Nephilims da história. Esses Nephilims são guerreiros com habilidades angelicais, capazes de lutar contra demônios usando runas e armas especiais, como a gente também vê na série, que é muito interessante esse conceito. Ou seja, enquanto os anjos na Bíblia são apenas servos do Criador, os de Shadowhunters atuam quase como criadores de uma nova raça. Então, esse conceito dos anjos de Deus, que são extremamente muito poderosos, muito mais poderosos que qualquer outra criatura que a gente consegue exercer aqui na Terra, por exemplo. A liberdade criativa dessas pessoas de poderem criar coisas relacionadas a anjos e tudo mais é grande. Então dá pra fazer muita coisa assim interessante sobre isso, né? Claro, dentro do padrão aceitável, né? Porque tem algumas coisas que às vezes eles usam como uma espécie de zoeira, né? E eu também não curto tanto isso. Eu gosto mais dessas versões que são mais épicas e contêm mais pureza. Então é bem legal. Nephilims na Bíblia. Agora, quem eram os Nephilims na Bíblia? No livro de Gênesis, lá no capítulo 6, versículo 4, está descrito que os filhos de Deus se uniram como as filhas dos homens, e dessa união nasceram gigantes, chamados Nephilims. Esses Nephilims eram conhecidos como guerreiros poderosos e famosos na antiguidade, e existem várias interpretações sobre quem eram esses gigantes. E existem várias interpretações sobre quem eram esses filhos de Deus. Muita gente diz que era justamente os anjos, os mensageiros, caídos, no caso que teve alguns que caíram, que se rebelaram contra. Outros que eram da linhagem de Sete, do filho de Adão. Mas uma coisa é clara, os Nephilims bíblicos não foram criados por Deus como guerreiros do bem. Na verdade, eles estão ligados a um período de corrupção e violência na Terra que levou até ao dilúvio nos dias de Noé. Ou seja, os Nephilims bíblicos têm uma conotação um pouco mais obscura. Nephilims em Shadowhunters. Na série, no entanto, os Nephilims são totalmente diferentes. Eles
não são gigantes, gente, nem perversos, mas sim uma raça escolhida para combater o mal. Eles recebem runas angelicais que lhe dão habilidades especiais, cura, força, invencibilidade e até proteção contra demônios. Ou seja, os Nephilims em Shadowhunters são vistos como heróis, guerreiros da luz, que defendem o equilíbrio do mundo. Já os da Bíblia eram figuras misteriosas em muitos sentidos. Um problema para a humanidade, porque de fato simbolizava justamente algo obscuro, maligno, em que eles exerciam. Por isso que há relatos de que eles nem conseguiram sequer entrar na arca, justamente porque eram figuras totalmente obscuras, que, em tese, nem foram criados por Deus. Então, em resumo, na Bíblia, os servos completamente de Deus são obedientes e não se misturam com humanos e não criam novas raças, como por exemplo, os anjos. Eles não se misturam nem um pouco com os humanos, até porque eles também têm formas diferentes de humanos. Claro, os anjos em si, biblicamente falando, têm várias formas, né? Tem a forma humana, mas também tem outras formas, né? Como é descrito também ali nas passagens da Bíblia, por exemplo. E ali a gente começa a entender, eles não se misturam com os humanos, gente, de uma forma assim bem direta ao ponto. Eles não podem se misturar porque eles são apenas servos. E do mesmo jeito, né? Por exemplo, quando eles se misturam no sentido de servir, eles ajudam a gente, eles ajudam no oculto. A gente normalmente não está vendo, mas eles estão ajudando. Eles ajudam você no seu propósito de vida, por exemplo. Já os anjos em Shadowhunters são um pouco diferentes, apesar do contexto ser parecido, né, da proteção que a gente consegue ver, mas lá possivelmente você vê também pessoas comuns, pessoas que têm o sangue angelical, que conseguem de fato se tornar esse tipo de habilidade, né, no caso de habilidade de Shadowhunters, com poderes especiais. Então essas entidades poderosas acabam criando esses novos guerreiros, e às vezes podem sair qualquer pessoa, até mesmo pessoas ruins. Os Nephilims da Bíblia, gigantes ou guerreiros com reputações sombrias e ligados a um tempo de corrupção na Terra, ou seja, algo ruim, algo maligno. E os Nephilims de Shadowhunters, heróis escolhidos, defensores da humanidade contra o mal. Então a gente já começa a ver uma grande diferença relacionado a Shadowhunters e a Bíblia, mas Shadowhunters criou seu próprio conceito. Gosto muito da série Shadowhunters, é uma série muito boa. Só que quando você for assistir, né, gente, claro, lembre-se sempre da diferença, né, que existe entre a Bíblia e a série em si. É igual Supernatural. Supernatural tem um conceito da série e tem um conceito da Bíblia. O conceito da Bíblia é justamente o conceito real, o conceito de como a gente deve entender. E o conceito da série é o conceito da série, é um conceito criado apenas para entreter a pessoa. Por isso que é importante, gente, vocês quando forem assistir, aprender a diferenciar entre a série e a vida real. Essa mistura entre a Bíblia e a fantasia nas séries em si é o que torna Shadowhunters interessante para se discutir nessa parte. É um universo próprio que a própria série criou e desenvolveu de forma única, da forma que a autora quis criar, da maneira dela. Muitas das vezes, né, como a gente fala, esse mundo de Shadowhunters também pode representar nossa própria vida também. Até porque no oculto existe também pessoas os seres no caso, que estão nos protegendo, que é justamente os anjos. E ao mesmo tempo a gente também começa a interpretar a luta entre o bem e o mal que existe e sempre vai existir, que é justamente o que acontece lá em Shadowhunters também. Então, em tese, se você for analisar bem, Shadowhunters também relata muito sobre nossa vida também. Não no conceito da série em si, mas também da nossa vida, tanto na nossa vida espiritual como nossa vida física também. Existe sim, gente, uma batalha entre o bem e o mal. Cada um cria uma história diferente, um modelo diferente, mas se você for parar para analisar, de fato, o bem sempre vence o mal, e é por isso que a gente vai escolher sempre fazer o que é certo. Os anjos de Deus na vida real mostram isso também, ao fazer o que é certo com amor, que vocês também venham fazer essa mesma escolha. Pessoal, então é isso, tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe muito vocês grandemente, tamo junto e é nóis, falou!